Bem, aqui a gente de novo vai analisar e resolver mais uma questão do Enem, ano 2016. E o enunciado fala: o benzeno, um importante solvente para a indústria química, é obtido industrialmente pela destilação do petróleo. Contudo, também pode ser sintetizado pela trimerização do acetileno, catalisada por ferro metálico, sobre altas temperaturas, conforme a equação química. O catalisador aqui é o ferro, está em alta temperatura. Trimerização quer dizer que você pegou 3 moléculas de acetileno, que é o etilo, tá? E condensou, uniu, formando o benzeno. Eu parto de 3 mols de acetileno gasoso e a partir da reação, tá? De trimerização, você obtém 1 mol de benzeno líquido, lembrando que o catalisador é ferro a alta temperatura. Continua o enunciado. A energia envolvida nesse processo pode ser calculada indiretamente pela variação de entalpia das reações de combustão das substâncias participantes, nas mesmas condições experimentais. Então, o que me interessa aqui? Ele me dá duas reações. A reação 1, ele pega o acetileno gasoso, tá? E reage com oxigênio gasoso, ou seja, combustão do acetileno. Na segunda, combustão do benzeno. Nota que nos dois casos, e a gente já viu isso, tá? Várias vezes, toda combustão de composto orgânico vai te levar à formação, à produção de gás carbônico e água, combustão completa. Produzir o CO2 e água, a combustão é completa. E além das equações de combustão, das reações de combustão, ele me dá o calor de combustão, a entalpia de combustão de cada reação dessa. No caso da combustão do acetileno, 310 quilocaloria por mol. Na combustão de 1 mol de acetileno e 1 mol de benzeno, menos 780 kcal por mol. Aí eu quero abrir um parênteses antes de continuar o enunciado. Está vendo aqui que é negativo, o ΔH? Então você tem que ver que uma reação de combustão sempre vai ser uma reação de queima. Então é uma reação altamente exotérmica, lembra do fogo. Então quer dizer, se é negativo o ΔH, as reações são exotérmicas, liberam o calor. Perfeito? Só para fecho parênteses, continuo. A variação de entalpia do processo de trimerização em quilocalorias, que já está, para a formação de 1 mol de benzeno é mais próxima de, e aí ele traz as 5 alternativas, lembrando que a unidade de calor aqui, quilocalorias, ponto final. Então a gente volta lá no enunciado, antes de entrar na resolução, e a gente tem que aprender uma coisa, quando se pede, através das reações intermediárias ou indiretas, a entalpia, tá, da trimerização que é dada. Essa aqui é a reação mãe, é o meu espelho. Eu vou ter que analisar cada reação dessa dada, tá? E fazer de tudo para produzir no final 3 mols de acetileno gasoso como reagente e 1 mol de benzeno líquido como produto. Então repara que quando eu analiso a primeira equação, que é a combustão do acetileno, eu parto de 1 mol de acetileno. Mas eu não quero. A minha equação mãe está mandando eu ter uma trimerização. O enunciado é bem claro aqui, Então eu tenho que ter, como está aqui, 3 mols de acetileno gasoso no reagente. O acetileno na equação 1 está no reagente, mas é 1 mol só. Então eu tenho que fazer com que isso aqui se transforme em 3 mols. Como? Multiplicando tudo isso por 3. Então a resolução ela começa, o primeiro passo, dessa maneira. Então eu vou multiplicar a reação 1 por 3, já que na reação padrão, reação mãe, temos 3 mols de acetileno.
Então, quando eu multiplico por 3, eu vou ter 3 mols de acetileno, está aqui. Aqui vezes 3 vai dar 15,5 de O2, está aqui, ó. Aqui eram 4 vezes 3 dá 6 mols de gás carbônico. E aqui é 1 vezes 3, 3 mols de água. Como eu multipliquei tudo por 3, ó, isso, o calor de combustão também vai ser multiplicado por 3. Então vai dar menos 930 quilocalorias por mol. Como eu mantive a equação no mesmo sentido que estava, ou seja, acetileno reagindo com oxigênio gasoso, produzindo CO2 mais água, mantive acetileno reagindo com oxigênio gasoso, produzindo CO2 mais água. O sinal é o mesmo, porque a reação continua sendo uma reação de combustão. Então é uma reação exotérmica. Então a primeira equação eu já usei. Agora eu vou analisar a segunda. Nota que eu quero 1 mol de benzeno no estado líquido. Eu tenho 1 mol de benzeno no estado líquido. Porém, o benzeno está onde? Na equação padrão ou equação mãe, no produto. E aqui, a combustão está me dando ele aonde? No reagente. Eu quero 1 mol e tenho 1 mol. Então, aqui basta inverter. O que é reagente vira produto, o que é produto vira reagente. E quando eu inverto, eu sou obrigado a mudar o sinal. Porque se a combustão é exotérmica, menos 780 quilocalorias, a reação do gás carbônico com a água produzindo benzeno e oxigênio tem que ser endotérmica, é o contrário. Se eu invertir, isso aqui vai mudar o sinal. Então, o que acontece no segundo passo? Ó, inverter a reação 2, pois o benzeno na reação padrão aparece no produto. Perfeito. Eu estou fazendo tudo aqui para eliminar todo mundo e só ficar com acetileno, 3 mols de acetileno e 1 mol de benzeno. Então, feito isto, eu agora venho simplificando, eliminando tudo que aparecer de um lado numa equação e de outro na outra equação, ou seja, de um lado reagente, do outro produto. Então eu começo pelo O2, ó, 15,5 de O2 no reagente, olha a seta aqui, reagente e produto. Aqui os 15,5 de O2 aparecem no reagente na equação 1. 15,5 de O2 aparece no produto na equação 2, elimina os dois, morreu. CO2 na equação 1 aparece no produto 6 mols. CO2 na equação 2 aparece no reagente 6 mols. Como é 6 e 6, morreu, acabou, não sobra nenhum CO2, como aqui não sobra nenhum O2. E finalmente, equação 1, 3 mols de água líquida, cuidado que isso aqui é fundamental, tá? Tem que estar igualzinho, gasoso, gasoso, ó. Gasoso, gasoso, líquido, líquido. Se for líquido e gasoso, não pode cortar, tá? Tem que ser a mesma espécie no mesmo estado físico. E aí eu corto, eliminei o produto, 3 mols de água no produto, 3 mols de água no reagente da segunda equação. Portanto, sobra, ó, 3 mols de acetileno gasoso e 1 mol de benzeno. Acabou. E aí o que interessa quando eu faço isso é para zerar, para eu saber confirmar que eu cheguei na equação padrão. Por que isso? Porque agora basta a gente somar os calores de combustão, ou entalpia de combustão de cada um, do acetileno e do benzeno. Nota que aqui eu multipliquei por 3, fiquei com menos 930. Aqui eu inverti, fiquei com mais 780, lembra? Mudei o sinal. Como os sinais são diferentes, eu vou subtrair e dar o sinal do maior. Sinal do maior é negativo. 930 menos 780, 150 quilocalorias por mol, que é a mesma unidade. Pô, gente boa, muito tranquilo. Termoquímica é fácil. Não tem dificuldade se você analisar dessa maneira. Valeu? Até a próxima questão. Grande abraço.